Outro mundo. Uma semana se passou. Percebi mais uma vez que meus títulos e habilidades têm efeitos ridículos, especificamente os títulos Ottervoruder e Pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, que recebi quando visitei um novo mundo pela primeira vez. Em primeiro lugar, graças ao título Ottervoruder, posso subir de nível facilmente, e isso se aplica a todos os níveis. Até mesmo os níveis de habilidade sobem em um ritmo rápido, eu acho. Não posso dizer com certeza, pois não sei como isso se compara ao de outras pessoas. Apesar disso, o título Pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez foi ainda mais louco. Eu já achava isso incrível quando li seus efeitos pela primeira vez, mas quanto mais alto o meu nível, mais eu percebo o quanto isso é incrível. De qualquer forma, em termos de BP ganho por nível, a diferença entre mim e os habitantes normais desse mundo é um fator de 10, mesmo para outros terráqueos que possam visitar, é um fator de 5. Isso, por si só, é ridículo. De fato, estou ficando mais forte graças à casa e às armas do sábio, mas senti que esse título me deu algo mais importante. O título é ótimo, mas as habilidades em si são realmente eficazes em meu mundo, o que é bastante útil. Por exemplo, a habilidade Assessment Avaliação permite que eu obtenha informações facilmente, especialmente sobre como encontrar os vegetais mais frescos no supermercado. E a habilidade Language Comprehension Compreensão de idiomas permite que eu leia, escreva e até mesmo fale em vários idiomas estrangeiros. Estou falando sério quando digo que sou muito grato por isso. Os diplomas e as habilidades certamente tiveram um maior efeito, mas uma das outras coisas que aconteceram está relacionada aos ingredientes, aos alimentos que foram cultivados no campo. Eu estava comendo alimentos que aumentavam minhas estatísticas, mas assim que atingi um determinado nível, minhas estatísticas pararam de subir. Talvez haja um limite para o aumento de minhas estatísticas. Para ser honesto, era estranho desde o início que comer me tornasse mais forte, então não me senti mal com isso. Mesmo que não aumente minhas estatísticas, é mais saboroso do que nunca. Também experimentei a Infernal Slime Jelly e era realmente uma geleia com sabor de café. Sim, também era saborosa. Além disso, também comecei a experimentar coisas com meu corpo. Ao consultar o livro na livraria de segunda mão, comecei a equilibrar as armas corretamente e com uma verdadeira arte marcial. Atingi o nível 2 antes que eu percebesse, descobri que o nível de habilidade aumentaria com minhas ações, mesmo que eu não matasse um monstro. Quando penso que isso também se deve ao título Ottervoruder, compreendo melhor o poder desse título. No nível 2 da verdadeira arte marcial, não senti nenhuma grande mudança em relação ao nível 1, mas senti que meu manuseio de armas ficou um pouco mais afiado. No entanto, é apenas uma sensação. À medida que comecei a notar mais e mais coisas como essa, estava começando a me sentir bastante deprimido. O início do próximo ano acadêmico estava se aproximando. Se eu me tornasse um estudante do ensino médio, isso significaria que meu ambiente também mudaria. Eu não tinha escolha, isso só me causaria ansiedade. Não, na verdade eu estaria animado com minha nova vida durante um período em que normalmente estaria ansioso, mas não tinha coragem de estrear em uma escola de ensino médio onde já conhecia todos desde o ensino fundamental. Se eu fizesse isso, o bullying seria ainda mais cruel do que antes. Eu gostaria de poder explorar o outro mundo de agora em diante, mas não posso dizer isso. Asterisco suspiro asterisco, não quero fazer isso? Mesmo que eu tenha dito que não quero, ainda tenho que ir à escola. Eu gostaria de ser um inútil, mas isso acabaria com minha vida. Quando penso dessa forma, não posso deixar de ir à escola. Por isso fui visitar uma loja que vende uniformes para substituir os que já estavam vencidos. Não é incomum ir comprar uniformes nessa época do ano porque o novo ano letivo está prestes a começar, mas as pessoas na loja de uniformes me encararam. Eu não tinha deixado minha braguilha aberta, tinha? Bem, como tive a coragem de ir às compras, tive a sorte de que havia poucas pessoas lá, então não vi ninguém que eu conhecesse. Isso foi bom. De qualquer forma, hoje estou determinado a explorar os arredores da casa no outro mundo. É assustador pensar que ainda há muitas coisas como ogros sangrentos e lodo infernal, mas, mais do que isso, a curiosidade superou meu medo. Eu nunca tinha saído antes, mas depois que subi de nível, não sei ao certo porque estou confiante, mas ainda tinha um senso de aventura para agir de acordo com minha curiosidade. Pode ser perigoso do ponto de vista dos outros, mas, sinceramente, fiquei feliz com essa mudança.
Ela me ajudou a pensar positivamente. Pode ser desleixado, mas vamos fazer isso. Eu me equipei com o conjunto da série Demônio da Guerra Sangrenta, incluindo a armadura do Demônio da Guerra Sangrenta e a luva do Demônio da Guerra Sangrenta, juntamente com as roupas deixadas pelo sábio. Quando as vesti para testar, elas eram perfeitas para o meu corpo. Isso teria garantido alguma defesa. A propósito, quando as coloquei pela primeira vez, minha excitação aumentou consideravelmente e foi muito legal. Bem, afinal de contas, sou um homem, então não há como evitar, porque é muito legal. E é claro, por precaução, também estarei usando Full Recovery VED. Isso significa que ficarei bem, a menos que eu seja morto instantaneamente. Bem, talvez eu seja otimista demais. Respirei fundo ao me aproximar da entrada da cerca que marcava o limite entre o jardim de onde matei 2 monstros antes e o lado de fora. Arma, verificado. Armadura, verificado. Arma, verificado. Certo. Quando decidi fazer isso, dei um passo para fora com as pernas trêmulas. Passo a passo, saí de minha terra. E então, consegui sair completamente. O cenário do lado de fora deveria ser o mesmo de quando o vi de dentro da cerca, mas parecia mais colorido aos meus olhos e fiquei atordoado por um tempo. Quando comecei a sentir isso, comecei a andar em um determinado ritmo. Embora desta vez eu diga que vou explorar os arredores, não tenho coragem de ir muito longe, portanto, só vou explorar a uma distância em que ainda possa ver a casa. Um dia irei mais longe, considerando a casa como minha base. Segurei a lança absoluta como minha arma e avancei enquanto observava meus arredores. Era a primeira vez que eu via as árvores da floresta de perto, mas todas elas tinham folhas que eu nunca tinha visto antes. Havia muitas flores em meio a um arco-íris de cores venenosas e até mesmo flores que emitiam uma luz pálida. Olhar para isso realmente me faz perceber o fato de que este é um mundo diferente. Enquanto olhava para essas paisagens fantásticas, de repente senti a presença de criaturas. A habilidade de detecção de presença deve ter funcionado. Ao regularizar minha respiração, segui a presença da criatura e a vi. Era uma criatura infantil de pele verde, vestida com uma armadura esfarrapada, com olhos afiados, nariz aquilino e presas afiadas alinhadas em sua boca. Na verdade, o ogro sangrento era mais terrível do que isso. Embora a criatura não tenha percebido, tentei ativar a avaliação. Goblin Elite. Nível 120. Magia 100. Ataque 1500. Defesa 1000. Agilidade 1500. Inteligência 100. Sorte 100. De alguma forma eu já havia adivinhado que se tratava de um Goblin. Mas não era um Goblin normal, era um de Elite. Imaginei que fosse um Goblin de alta classe. Muito invejável. De qualquer forma, como devo dizer isso? Sei que estou acima dele em termos de estatísticas, mas... esse Goblin é realmente o inimigo? Talvez neste mundo os Goblins e os humanos estejam em uma relação simbiótica. Se for esse o caso, eu sou o único culpado se lançar um ataque aqui primeiro. Um ogro sangrento e um lodo infernal foram os primeiros a me atacar com sua intenção assassina e, acima de tudo, tentaram entrar em meu pátio. Então foi fácil dizer que eles eram inimigos. Desta vez, eu realmente não sei. O ogro sangrento era um inimigo e, honestamente, acho que o Goblin provavelmente também é um inimigo, mas vamos ter cuidado aqui. Eu queria evitar problemas e conflitos desnecessários, se pudesse, então tentei escapar discretamente. Asterisco craque asterisco. Então, pisei no galho da árvore sob meus pés e fiz um barulho. Quando me virei timidamente para olhar para trás. Oh, ótimo, nossos olhos se encontraram. O momento de silêncio continuou. Eu não conseguia suportar falar com ela sorrindo e agindo da forma mais amigável possível. Ei! Ele murmurou sons incoerentes. Certo. Com certeza, o Goblin de Elite veio correndo, empunhando uma espada esfarrapada. Antes, ela teria caído no meu traseiro, mas agora eu podia ver o movimento do Goblin de Elite de perto e consegui me esquivar com bastante espaço. O Goblin de Elite pareceu um pouco surpreso com minha manobra de evasão. O tom de seu balbucio refletia seu estado emocional, mas ele imediatamente atacou de volta para me matar. Agora eu entendia que o Goblin era, como eu esperava, um inimigo. Se eu soubesse que ele era um inimigo, não estaria errado mesmo que o matasse. Então, quando brandi a lança absoluta, lembrei-me do conteúdo do livro que comprei. Na verdade, ele não dizia como segurar uma lança.
Na época, eu me perguntei se já havia cometido um erro ao escolher aquele livro, mas ao continuar lendo, o objetivo do livro aparentemente era permitir que o leitor simplesmente ajustasse sua postura para que pudesse se mover com mais facilidade, com dicas como ter cuidado para empurrá-la para fora, torcendo ao empurrar. Esse é o tipo de coisa que estava escrito lá. Bem, você poderia resumir como torça ao empurrar, então, nesse sentido, eu gostei como iniciante. Quando olhei calmamente para o Goblin de Elite hostil, pude ver imediatamente que o Goblin de Elite estava balançando sua espada de um lado. Em outras palavras, a cabeça e a parte inferior do corpo estavam completamente desprotegidas. Sem ignorar isso, permaneci calmo. Usando o longo alcance da lança, torcendo-a não apenas com os braços, mas também com todo o corpo. Então, um redemoinho de vento envolveu a lança absoluta e perfurou a testa do Goblin de Elite exatamente como eu pretendia. Ele conseguiu grunhir de surpresa. Embora eu só tenha perfurado a testa do Goblin de Elite, o vento que envolvia a lança era muito forte e arrancou a cabeça do Goblin de Elite. Quando puxei a lança de volta, a cabeça do Goblin de Elite já havia desaparecido. Enquanto seu corpo cambaleava alguns passos no local, ele derramou uma enorme quantidade de sangue, antes de finalmente desaparecer em partículas de luz. Ufa! Pela primeira vez, senti a sensação de tirar uma vida com a lança diretamente em minha mão. Mas estranhamente minha mente estava calma. Na verdade, era uma visão miserável que me faria querer esvaziar o conteúdo do meu estômago no chão. Mas estava tudo bem. É claro que eu ainda tinha a sensação de ter tirado uma vida, então eu entendi a importância disso. Mas meus instintos diziam que se eu não o tivesse matado, eu mesmo teria morrido, então senti que minha mente e meu corpo tinham se adaptado naturalmente. As gotas são pedra mágica, rank D, presa demoníaca de alto grau, e presa demoníaca de alto grau. Presa demoníaca de alto grau, e pele demoníaca de alto grau, hein? Para ser honesto, a pele era nojenta e, como esperado, eu não tinha uso para ela, então simplesmente joguei tudo no inventário. Pensando bem, essa foi a primeira vez que me movi com uma armadura, mas meu movimento não foi prejudicado de forma alguma. Pessoalmente, eu gostei, era uma boa armadura. A princípio, eu queria evitar lutar, mas considerando que pude conferir algumas coisas como essa, nesse sentido, talvez fosse bom lutar com alguma coisa. Parece que meu nível não subiu. Não subi de nível, mas foi bom poder praticar o movimento desse livro contra um monstro. Movimentar meu corpo no jardim era bom, mas o combate real era uma história diferente. Independentemente do conteúdo, fiquei satisfeito com o fato de o livro ter sido uma boa compra. Era um mundo diferente e o oponente era um monstro, mas as artes marciais da Terra ainda podiam ser usadas adequadamente mesmo lá. Então eu esperava poder manter esse impulso positivo. Bem, devo continuar explorando? Como o nível entre mim e o inimigo estava próximo, não subi de nível, mas recuperei minha mente e retomei a busca para verificar os arredores. Uma garota estava correndo desesperadamente pela floresta. No entanto, o vestido branco pálido que a garota está usando, que pode ser visto como de boa qualidade por qualquer pessoa, não é adequado para correr. Não só isso, mas o lindo cabelo loiro, que parece ter sido atraído pela luz do sol, ficou sujo durante a corrida e agora perdeu o brilho. Várias pessoas que escondiam seus rostos atrás de um capuz estavam perseguindo essa garota. A menina estava correndo descalça pela floresta com um passo ruim. No entanto, ela tropeçou em uma raiz de árvore por causa do vestido de corrida inadequado e do ambiente da floresta. O grupo misterioso não podia perder essa oportunidade e imediatamente cercou a garota. A garota percebeu que não havia como escapar, mas aguçou seus olhos cor de jade e olhou para o grupo. Vocês sabem quem estão perseguindo? Eu sou a primeira princesa do reino de Alceria. O grupo misterioso trocou olhares com a atitude arrogante da garota e zombou. Nós já sabemos, Lexia von Alceria. Então por quê? Por que você disse? Você diz algo realmente ridículo. Quanto ao motivo de termos atacado você, devo fazer você se lembrar com seu corpo? Isso é. A garota, Lexia, ficou sem palavras diante do que o agressor disse. Você é um incômodo, sabe, seu mestiço de sangue sujo. Meu sangue não é sujo. Não responda. Que a aia. Uma das pessoas misteriosas criou magicamente uma massa de terra e a atirou, o que era resolutamente chamativo. Lexia rolou instantaneamente no chão,
mas o poder mágico era aparentemente alto e o impacto causou mais danos do que o esperado. Pare de perder tempo. Será melhor se você morrer obedientemente desde o início. Sua escolta também é deplorável, não é? Como resultado, sua escolta está sendo atacada por nós. Eles estavam desesperados para deixá-lo escapar, mas esses cavaleiros já não estão mortos? O grupo misterioso lançou palavras desagradáveis contra Lexia, que estava se encolhendo de dor. Lexia foi a primeira princesa, mas era filha do atual rei e de uma concubina, uma escrava. Além disso, sua mãe não era humana. Ela era uma alta elfa que tinha uma aparência ainda melhor entre as excelentes aparências de uma elfa. O rei se apaixonou à primeira vista por uma escrava Raief, e a amou como concubina, e em pouco tempo Lexia nasceu. No entanto, pouco depois de dar à luz Lexia, sua mãe morreu. O rei ficou muito triste e criou Lexia com muito carinho. Um dia, porém, ocorreu um incidente. Lexia, uma alta elfa que originalmente possuía alta magia e mesmo como meio humana, herdou sua excelente aparência e magia. Um dia seu poder mágico ficou fora de controle. Como resultado, o primeiro príncipe que estava por perto ficou gravemente ferido. Felizmente não houve efeitos colaterais e ela foi completamente curada, mas Lexia foi alienada pela rainha, pela mãe do primeiro príncipe e pelos nobres da facção do primeiro príncipe. Devido à sua origem de nascimento, ela foi submetida a vários tipos de assédio pelas costas do rei. Ela é grata à mãe por tê-la dado à luz e não guarda rancor do pai. No entanto, os arredores atacam Lexia sem piedade. Mesmo que ela seja da família real, ela se tornará uma desgraça dependendo das circunstâncias. Lexia estava vivendo desesperadamente diante de uma realidade inevitável, mas agora que está prestes a ser morta dessa forma, ela olha para trás e as lágrimas caem involuntariamente. Se ao menos ela tivesse vivido uma vida mais normal. Sim, eu já havia pensado nisso. Agora, seria bobagem ficar de conversa fiada e ser atacada por monstros. Apenas morra rapidamente. Lexia só conseguia soluçar, abafando a voz, nessa situação miserável e desamparada. Um dos homens do grupo misterioso tentou disparar sua magia sem piedade contra Lexia. Foi nesse momento. Gol! O quê? General Goblin. De repente, o monstro atacou o grupo misterioso. Com pele marrom escura e olhos dourados semelhantes aos de um réptil. Músculos salientes com a altura de um homem adulto, usava uma armadura fina em seu corpo que emitia uma aura muito intimidadora. Respirando por seu grande nariz aquilino, ele desferiu um golpe poderoso com sua espada gigante, que era tão alta quanto ele próprio. O golpe foi tremendo e o grupo misterioso que tentou usar sua magia contra o General Goblin se transformou em uma massa de carne na frente de sua espada gigante. O grupo misterioso chorou miseravelmente. Aqueles que estavam prestes a matar Lexia foram mortos em um instante. A expressão de Lexia estava tingida de medo diante desse fato e ela tentou fugir com pressa, mas não tinha forças para mover as pernas. Embora ela não pudesse se mover, o General Goblin já havia aniquilado o grupo misterioso com seu poder esmagador. Uma grande quantidade de sangue e pedaços de carne estavam espalhados por toda a área. O General Goblin estava coberto de sangue. Ele era um ser absoluto que não podia ser repelido. Antes disso, o corpo de Lexia havia abandonado a vontade de viver, apesar de suas intenções. Não importava o quanto ela tentasse escapar, seu corpo não a ouvia de jeito nenhum. Depois de terminar o massacre daquele grupo misterioso, o General Goblin voltou seus olhos para Lexia, que estava tingida de medo e desespero. Eles a observaram com um olhar afiado e, finalmente, até mesmo sua vontade de viver se perdeu. O General Goblin se aproximou calmamente da atordoada Lexia. Quando chegou à frente de Lexia, ele ergueu sua espada gigante. O General Goblin rugiu. Ela morrerá aqui sem nenhum sofrimento. Com pensamentos obscuros de morte, ele viu a espada que matou o grupo misterioso. Gugia! De repente, algo voou em direção ao General Goblin. No entanto, o General Goblin percebeu o objeto voador pouco antes de atingi-lo e o desviou com a espada gigante que havia sido levantada anteriormente. Mas esse não foi o único ataque. Outros impactos atingiram a espada gigante que havia evitado o objeto voador. O impacto foi tremendo, até mesmo o General Goblin, que possuía um corpo forte, não conseguiu resistir e ficou chocado. O General Goblin voltou seu olhar furioso para o novo intruso enquanto recuperava sua posição.
O general Goblin gritou furiosamente. E quando Lexia voltou seu olhar para a mesma direção que o general Goblin, você está bem? Você está bem? Ela notou um jovem arrojado se aproximando com pressa, com cabelos negros brilhantes e olhos que lembravam o céu noturno, o que de alguma forma criava a atmosfera de um país estrangeiro. Apesar da situação desesperadora, Lexia, por algum motivo, se sentiu um pouco mais calma no momento em que viu o jovem. Assim, devido a essa sensação de segurança, sua linha de estresse se rompeu e ela desmaiou no local. Alguns dias depois de lutar contra a elite dos Goblins, minha exploração progrediu consideravelmente e depois de adquirir algumas habilidades úteis ao longo do caminho, não preciso mais marcar nenhum ponto para voltar para casa. Além das novas habilidades, lutar contra novos monstros também melhorou meus níveis e habilidades de combate. Vendi os itens que obtive e ganhei uma boa quantia de dinheiro com eles. Portanto, este é o meu estado atual. Tenjou Yuya. Ocupação nenhum. Nível 200. Magia 5.000. Ataque 7.000. Defesa 7.000. Agilidade 7.000. Inteligência 4.500. Sorte 7.500. Para a 0. Habilidades e avaliação resistência, inventário compreensão de idiomas, arte marcial verdadeira, 2. Detecção de presença cozinhar, 3. Leitura rápida, mapeamento a deslocamento detecção de fraqueza, assimilação, títulos Gate Master, House Master, Otervoruder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. Envelheci mais do que esperava e senti fortes dores enquanto dormia, mas recentemente me acostumei. Ou melhor, parece que as fortes dores e os ruídos desapareceram. Acho que parece que a estrutura do meu corpo agora está completa, certo? Isso significa que não há mais como me remodelar. Mas ainda assim minha força física está obviamente aumentando, então provavelmente ainda não parou de crescer completamente bem, eu realmente não me importo. Fico feliz, desde que não doa mais. Além disso, esses são os efeitos das novas habilidades. Mapa. Ele mostrará o mapa dos lugares que você visitou uma vez. É mais fácil evitar o ataque do oponente. Weakness Detection. Detecção de fraqueza. Descobre os pontos fracos do adversário. Assimilation. Assimilação. Permite que você se torne um com a natureza para apagar sua presença e assinatura mágica. Todas são habilidades úteis, especialmente graças a Map Mapa. Minha exploração se tornou muito mais fácil. Dodge esquiva. De alguma forma me fez entender o momento do ataque inimigo e Weakness Detection detecção de fraqueza. Me permite saber o ponto em que posso causar muito dano ao meu oponente. A habilidade Assimilation é muito útil e me ajuda muito se eu precisar me esconder enquanto observo o status dos monstros, pois eu os derroto em pouco tempo. É uma ótima habilidade para mim, que não tinha experiência em luta e graças a isso, tenho conseguido lutar na frente atualmente. Além disso, os itens que obtive na batalha valiam 10 milhões de ienes obtidos pela conversão de dinheiro e coloquei tudo no inventário. Não tenho um PC nem nada, mas acho que será útil, então quis comprar um. De qualquer forma, minha vida no ensino médio está quase começando. Em outras palavras, aqueles dias infernais começarão novamente. Acima de tudo, será muito difícil para mim, pois isso limitará meu tempo para aproveitar esse mundo desconhecido. É claro que também tenho de estudar, mas ir à escola ainda é apenas um incômodo para mim. Asterisco suspiro asterisco. Vamos esquecer isso por enquanto. Não quero pensar no ensino médio, já que estou em um lugar divertido agora. Sei que é apenas escapismo, mas tenho que parar de pensar no ensino médio. Explorar esse mundo diferente se tornou minha rotina diária. Essa rotina continuará até o início do ensino médio. Agora tenho a lança absoluta na mão, mas nesses últimos dias, também luto com outras armas ou com as mãos nuas. Se você me perguntar por que ainda seguro a lança, é simplesmente porque o manuseio da lança é adequado ao meu personagem, embora eu também use com frequência a espada onipotente. Fiquei vagando pela floresta por um tempo, mas nenhum monstro em particular apareceu. No entanto, também avaliei os cogumelos e nozes estranhos no caminho e os coloquei no inventário. Às vezes eu também os vendia e, dependendo dos efeitos, também os comia em casa. Posso escolher o que quero vender, portanto, também posso levá-lo de volta à terra. De certa forma, esse mundo diferente era um depósito de alimentos para mim. A propósito, tentei comer a carne de porco de alto grau que obtive quando derrotei um monstro porco bípede chamado Orc de Elite, e estava muito gostosa.
De qualquer forma, não há problema em comê-la de acordo com a avaliação. É por isso que o item descartado também se tornou minha fonte de alimento e finanças. Fiquei feliz por não ter que sair para fazer compras por causa disso. Afinal, não quero perder meu tempo saindo de casa. E então, enquanto eu estava andando pela floresta coletando coisas, ouvi alguns barulhos violentos. O que é isso? Fiquei surpreso com o som alto e o impacto, então avancei naquela direção com cuidado. O que eu pensei ter visto foi um monstro mais proeminente do que o Goblin de Elite, coberto de sangue. Quando olhei de perto, havia coisas espalhadas ao redor do Goblin que pareciam ser carne. Involuntariamente perdi minhas palavras ao ver essa tragédia, mas me recuperei rapidamente e ativei a avaliação. Goblin General. Nível 200. Magia 1000. Ataque 9000. Defesa 3000. Agilidade 500. Inteligência 500. Sorte 100. Parece que o general é superior à elite. Ele é um monstro que não vi nos últimos dias. De qualquer forma, meu equilíbrio de estatísticas é melhor que o dele, mas seu poder de ataque é perigoso. Não sei o que causou a confusão, mas acho que é melhor esperar para ver. Quero lutar contra um monstro que tenha um pouco mais de estatísticas e ganhar mais experiência de luta. Por isso decidi sair calmamente. Mas, o quê? Vi uma garota da minha idade sentada na direção do General Goblin. Ela está usando um vestido que parece ser de boa qualidade. Não tenho certeza porque ela está na floresta, mas, de qualquer forma, é a primeira pessoa que vejo neste mundo. Eu deveria estar feliz, mas não nessa situação. Quando o General Goblin levantou sua espada, joguei a lança absoluta em minha mão. Gugia! O General Goblin percebeu instantaneamente e a evitou com a espada que havia brandido em uma velocidade tremenda. Corri com todas as minhas forças naquela oportunidade. Coloquei todo o meu peso na perna e pulei na direção da espada do General Goblin. Doria! Go! O General Goblin voou enormemente devido ao meu golpe a toda velocidade. Depois de aterrissar, me aproximei da garota enquanto pegava a lança absoluta que voltou para minha mão. Você está bem? No momento em que a chamei, ela olhou para mim e pareceu surpresa, depois caiu como se suas cordas tivessem se rompido. Ei! Ela está morta? Eu estava impaciente, mas quando olhei novamente ela ainda estava respirando, então parece que ela desmaiou. Embora estivesse aliviado, senti uma enorme sensação de intimidação e rapidamente voltei meus olhos para aquela direção. O General Goblin está me encarando furiosamente. Segurei a lança absoluta e encarei o General Goblin. Preparamos nossas armas e procuramos uma oportunidade para atacar. No entanto, do meu ponto de vista, não parecia haver nenhuma brecha no General Goblin e parecia que eu também não dava nenhuma chance. Parecia que não sabíamos como atacar um ao outro. O General Goblin rugiu. Finalmente ele perdeu a paciência e o chão foi esmagado pela força de seu passo. Ele arrastou sua enorme espada para o lado. Quando vi o ataque, meu instinto me disse que ele não poderia ser evitado, então segurei a garota que estava deitada com pressa e me afastei bastante. Coloquei a garota no chão e ataquei o General Goblin imediatamente. Gaala! Mas o General Goblin desviou facilmente do meu golpe. Então, reagindo a esse estado, ele brandiu sua espada com um poder capaz de eliminar minha própria existência. Fui lançado ao ar por esse poder. Mas consegui recuperar minha posição no ar quando estava prestes a colidir com as árvores e aterrissei na árvore em que fui atingido. Isso foi perigoso, hein? O suor frio escorreu involuntariamente pelo meu corpo depois de sentir o poder do General Goblin. Ele só tem um alto poder de ataque e, honestamente, eu definitivamente perderei mesmo se lutar de forma tola. A única maneira de vencer é atingi-lo com um golpe surpresa de alguma forma. Felizmente tenho estatísticas melhores com exceção do meu ataque. Preciso tirar proveito desses atributos e de minha arma também. Imediatamente usei a árvore como ponto de apoio e avancei em direção ao General Goblin. Ele tentou me golpear com sua enorme espada, balançando-a como um taco de beisebol. Se eu ficar assim, com certeza morrerei. Quando quase colidi com a espada do General Goblin, joguei minha lança absoluta no chão. A espada do General Goblin balançou no ar quando eu parei de repente. Eu pulei vigorosamente enquanto empurrava a lança absoluta, usando-a como uma vara. Quando passei pelo General Goblin, tirei o arco sem forma do inventário e disparei várias flechas invisíveis.
No entanto, o General Goblin, percebendo o ataque, levantou sua enorme espada no ar e evitou as flechas. Mas com essa chance, aterrissei em uma árvore e joguei a lança absoluta, que acabará de voltar para minha mão em direção ao General Goblin. Jeguguga. O General Goblin impediu até mesmo o ataque em uma posição difícil. Mas esse não foi meu único ataque. Ao mesmo tempo em que joguei a lança absoluta, pulei em direção ao General Goblin com a árvore como ponto de apoio, enquanto segurava a espada onipotente em minha mão direita. Gaa! O General Goblin, que finalmente me notou, está tentando desesperadamente me evitar. É tarde demais. O General Goblin gritou em agonia. Com o mesmo impulso, cortei seu corpo ao meio. Ele caiu lentamente, depois se transformou em partículas de luz e desapareceu. Depois de confirmar isso, voltei meus olhos para a garota que ainda estava desmaiada. O que devo fazer com ela? Apareceu uma mensagem na minha frente que estava seriamente desconectada dessa situação. Você subiu de nível. Ah, sim. Por enquanto, coletei rapidamente os drops do General Goblin e depois me aproximei da garota. A garota estava vestida com roupas de alta qualidade que não eram realmente adequadas para um lugar como este. Também é a primeira vez que vejo roupas tão luxuosas. Quando eu estava pensando seriamente no que fazer, de repente, senti a presença de alguém se aproximando. Lexia-sama. Posso ouvir vozes humanas quando a presença se aproxima. Quero dizer, Lexia-sama. Essa garota? Pensando nisso, olhei em volta por um momento e lembrei que havia uma cena bastante grotesca, como sangue e pedaços de carne. Sim, sinto-me mal ao vê-la, mas não o suficiente para me fazer vomitar. No entanto, se eu encontrar aqueles que estão procurando essa garota em tal cena, posso dizer que isso se tornará um mal-entendido. Devo me esconder? Escondi-me rapidamente nos arbustos próximos e ativei minha habilidade, assimilação. Assim que fiz isso, alguns soldados parecidos com espadachins apareceram. Embora todos usassem armaduras semelhantes, um homem de meia-idade com uma capa preta sobre a armadura ficou sem palavras quando viu o cenário ao redor. Isso é. Afinal de contas, era certo não encontrar essas pessoas nesse show. Bem, eu sei que não sou mais normal de qualquer maneira. Os soldados que estavam procurando finalmente notaram que a garota desmaiou na base de uma árvore próxima. Lexia-sama. Os soldados correram em direção a ela para verificar sua segurança. Um dos soldados murmurou algo, depois emitiu uma luz branca pálida de sua mão direita e a aplicou no corpo da garota. Isso é magia. Voa, incrível. Enquanto eu estava animado para ver a magia, os soldados suspiraram como se estivessem aliviados do fundo de seus corações. Agora que usei a magia de recuperação, as feridas foram curadas. Ele parece ter desmaiado. Ai! Fiquei aliviado por ter sido apenas um ferimento leve. Depois de confirmar a segurança dela, os soldados suspiraram, levantaram-na gentilmente e se levantaram, tomando cuidado com os arredores. Estou curioso para saber o que aconteceu, mas é ruim ficar aqui por muito tempo. Vamos voltar por enquanto? Sim. Todos responderam às palavras do senhor de meia-idade e saíram rapidamente do local. Depois de confirmar isso, respirei fundo. Ufa! Eu estava me perguntando o que fazer antes, mas agora estou feliz que isso tenha sido resolvido com segurança. Eu estava bastante confuso, mas foi meu primeiro encontro com alguém de outro mundo, mesmo que eu não pudesse falar com ele. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!